me chamo Zig e pra quem não me conhece, eu sou autista. E se tem uma coisa que eu ouvi muito desde que eu recebi o meu laudo foi que eu nunca dei sinais. Então hoje, cá estou eu para falar dos não sinais que eu dei a minha vida inteira até eu conseguir o meu diagnóstico e pouco depois o meu laudo em 2023. Um adendo aqui é que eu estou fazendo esse vídeo para contar a minha experiência, mas ele não é um vídeo para vocês se autodiagnosticarem. Se vocês se identificam com o que eu estou dizendo, se vocês enfrentaram essas coisas que eu tô falando e querem ir atrás para ver se vocês são autistas, ótimo, maravilha. Porém, você se identificar com o que eu estou dizendo aqui não significa que você seja autista. Eu não estou fazendo isso para que alguém saia daqui afirmando sem laudo algum que tem um transtorno ou não. Eu estou contando a minha experiência como pessoa que recebeu o diagnóstico, o laudo, na adolescência. Uma das coisas que mais leva as pessoas a questionarem o fato de eu ser autista é que eu falo bem. Não são palavras da minha boca isso. Outras pessoas já me disseram isso. Nossa, mas você se comunica tão bem, como que você pode ser autista? E esse tipo de coisa. Mas embora eu consiga falar, estar tendo uma conversa fluida, esse tipo de coisa, isso não significa que eu não tenha dificuldades de comunicação. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de entender o que outras pessoas estão querendo dizer quando elas estão falando algo comigo. Então, quando eu vou contar algo, contar um acontecimento, alguma situação, eu preciso descrever nos mínimos detalhes tudo ao redor disso, porque senão eu sinto que eu não estou passando o que eu quero passar. Mesmo que a pessoa diga que entendeu o que eu quero dizer, eu fico com muita ansiedade. Tipo, de ficar tremendo mesmo. Porque eu preciso terminar o meu raciocínio por completo, falando todos os pormenores do que eu quero dizer pra eu poder me comunicar. Porque se eu não fizer isso, eu quebro. E o resto da nossa conversa eu não vou conseguir prestar atenção no que você está dizendo, porque eu estou pensando nas coisas que eu não consegui terminar de falar. E eu também me mexo muito quando eu tô falando. Vocês não estão vendo, né? Porque vocês não estão me vendo. Mas, assim, me ver apresentar qualquer coisa é uma experiência muito engraçada pra maioria das pessoas. Tipo, trabalho de escola, tudo. Sempre que eu estou falando algo, eu me mexo. Coisa de, tipo, fechar os punhos assim em cima da cabeça, eu me balanço inteiro. E isso desde criancinha é algo que eu tenho, nunca mudei, nunca consegui mudar. Se eu tento me segurar, meu pensamento não flui e eu não consigo falar o que eu tô querendo dizer. Então, meu raciocínio simplesmente corta e eu vou parar ali. E isso é algo horrível, porque irrita muitas pessoas. Isso realmente me dá desvantagens nas relações, porque as pessoas ficam estressadas comigo por causa disso e não é algo que eu consigo evitar. Meus pais, principalmente, a minha mãe, quando eu começo a falar demais, ela simplesmente grita. Tipo, ela grita, ela fala pra eu parar. Porque é a única forma de eu parar, porque se tentarem me interromper, eu não paro. Aí eu fico, quando ela grita, obviamente, eu fico meio balançada, moada, e eu fico quieto por um tempão. E meus ouvidos doem bastante quando ela faz isso. E uma das piores partes é que eu sou desse jeito e eu não consigo entender direito as outras pessoas, então eu não sei quando eu tô incomodando. A não ser que a pessoa fale na minha cara que eu estou sendo insuportável, eu não vou saber que eu estou sendo insuportável. E isso me levou a ter muita gente falando mal de mim pelas costas o meu fundamental inteiro. E acho que o médio também, não sei. Pelo menos as fofocas nunca chegaram em mim. E eu também tenho vários outros fatores com comunicação, mas eu não vou ficar focando nisso porque tem muitas outras coisas pra falar. Quem sabe outro dia eu faça um outro vídeo falando dessas coisas. Indo para a minha infância. Eu era a criança mais insuportável do mundo. Eu chorava por qualquer coisa e eu não simplesmente chorava, eu chorava até vomitar. Eu vomitava muito quando criança. Minha mãe, ela não podia botar nenhuma roupa que tivesse etiqueta em mim. E quando ela cortava a etiqueta era muito pior e eu chorava muito mais, porque ficava aquela ranhurazinha de etiqueta e era horrível. Tem que cortar o fio. Mas o problema de cortar o fio é que a costura da roupa está ali. Então a roupa abre quando você corta a etiqueta no fio. E eu já estraguei muitas roupas fazendo isso por conta própria, porque eu não aguentava usar com a ranhurazinha de etiqueta. Então eu mesmo pegava as roupas escondidas, cortava o negócio e minha mãe ia ver, tava com um rombo do tamanho do mundo na camisa, porque eu fui tirar a etiqueta. Mas eu não tinha problema só com a etiqueta, não. Qualquer calçado que colocassem no meu pé, eu chorava. Com calçado fechado, né? Eu chorava, 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 porque era ruim, tava machucando meu pé, tava doendo, tava isso, tava aquilo, assim, eu tô reclamando de tudo. Inclusive, hoje em dia, com 18 anos de idade, mas eu já faço isso há algum tempo. Eu uso sapatos de um número maior do que o meu, porque se o sapato encosta no meu pé, isso machuca, e eu não gosto que o sapato encoste no meu pé.
por motivos assim que eu não uso, eu parei de usar bem cedo sapatilha. Porque a sapatilha, ela não pode ser larga, ela precisa estar certinha no seu pé, senão ela vai ficar saindo. Já tênis, sapatos, não, eles te cobrem ali, então mesmo largo ele não vai soltar. Então, eu calço 37, 38 e eu sempre compro 39. E eu não suporto usar chinelo. Desde criancinha, eu ficava o dia inteiro andando lá com o pé no chão, direto. Eu pisava em pedra, mas não botava um chinelo no meu pé. Porque o negocinho que fica entre os dedos é extremamente desconfortável. Eu não suporto usar chinelo. Pra me dar banho, era o ó. Não sei como minha mãe nunca me jogou fora. Tipo, eu não gostava de ir tomar banho, sabe? Esse processo de tirar a roupa, entrar no box, se acostumar com a água caindo no seu corpo, é horrível. Eu gostava do momento estar no banho, era bem legal, mas ir tomar banho era um sofrimento. Mas quando eu estava lá, eu ficava feliz, ficava bem. Exceto quando minha mãe inventava de lavar meu cabelo, porque ela queria passar condicionador ou creme. E eu não suporto, até hoje, não uso condicionador, não uso creme, porque eu não gosto da textura. E o condicionador, você passa e você enxágua, né, pra sair. E quando ele sai, ele escorre pelo seu corpo. Então, eu, com meus 5 aninhos de idade e um vocabulário maravilhoso, eu era uma criança muito inteligente, só fiquei burra depois que cresci. Mas quando criança ainda tava bem. Aí eu ficava chorando, falando, tá entrando nos meus poros, tá entrando nos meus poros. Sim, com 5 anos de idade eu sabia o que eram poros. Aí eu ficava lá, tá entrando nos meus poros, a sensação de que tá entrando nos meus poros, eu não gosto. Aí eu chorava. Depois então, minha mãe desistiu de passar condicionador no meu cabelo também. Aí eu não suportava tomar banho gelado também, tinha que ser banho quente. Quando a água era gelada, eu fazia um escarcéu mágico. A minha infância inteira foi chorando, basicamente, assim. Dá pra resumir com isso, eu chorei a infância inteira. Eu era terrível pra comer qualquer coisa, eu tinha que comer na base do chinelo. Eu não gostava de praticamente nada. Coisa de tipo, meu pai me colocava na mesa e falava que enquanto eu não comesse, eu não ia sair da mesa. Beleza, sentei na mesa 12:00. 5 horas da tarde, eu estava sentada na mesa, comida intocada. Aí depois de um tempo meu pai desistia e me deixava sair. Ou então eu jogava a comida fora, escondido, porque eu simplesmente não suportava colocar aquilo ali na minha boca. E assim, por mais que jogar a comida fora não seja legal, não recomendo isso, eu não conseguia comer. Então se eu não me livrasse dela de alguma forma, eu ia passar a noite ali na cozinha. Vocês vão ter que perdoar o desperdício dos mini Zig de 11 anos. E talvez vocês estejam pensando, mas era só apanhar, não sei o que, se batesse, não tava assim, gente, eu apanhei. Não mudei nada, fiquei pior, na verdade. Quanto mais batiam, pior eu ficava. Conforme eu fui crescendo, meus pais foram largando de mão também. Eu tenho uma seletividade alimentar ferrada. Se a comida tiver cheiro forte, eu passo mal. Eu não como comida com tempero. Então, o arroz, você bota um tiquinho de alho e acabou. Não vai incrementar com nada, não. Se for, por exemplo, salsicha, não bota molho na minha salsicha. Eu como a salsicha fervida direto na água. Sabe aquela tal água de salsicha que todo mundo fala que é sem graça, não sei o quê? Eu como a salsicha dali, da água direto, sem botar molho, sem botar nada. Pedaço de nada, eu não suporto. Macarrão, quando minha mãe vai fazer, ela pega o extrato de tomate, ela precisa coar o extrato de tomate, porque se tiver pedacinhos, eu não como. Quando eu era criança e ela não coava, eu ficava mais tempo catando pedaço da minha comida. Eu ficava 2 horas na mesa, 1h30 catando pedaço, aí depois os últimos 30 minutos eu comia comida. Porque enquanto tivesse pedaço, eu não comia de jeito nenhum. Eu tenho uma tia que ela é famosa na família de, se você tem uma criança que come mal, ela vai fazer essa criança comer de tudo enquanto ela estiver lá. A casa dela tinha piscina, então mesmo ela fazendo isso, todas as crianças adoravam ir pra casa dela. Inclusive eu. Tinha videogame, um monte de coisa, era uma maravilha. Então, ela me forçava a comer muitas coisas. Mas eu fui a primeira criança a realmente se recusar a comer lá. A um ponto de que eu fui expulsa da casa dela. Me expulsaram, me chutaram pra fora, me devolveram pros meus pais de tanta raiva que passaram comigo, porque eu não comia de jeito nenhum. E se eu ficasse lá, eu não ia comer as coisas, eu ia ficar doente. Minha tia já tava estressada, ela me mandou de volta pros meus pais, porque eu não ia comer. Porém, eu fui mártir, eu salvei toda uma geração, porque desde então ela nunca mais obrigou a criança a comer nada. Então, eu não me envergonho do que eu fiz. E esses relatos que eu tô contando aqui foram coisas de até os meus 10, 11 anos de idade. Depois fui ficando até pior em várias questões. Eu não gosto de praia. Porém, se você me avisar, domingo agora nós vamos pra praia,
eu vou me preparar psicologicamente para irmos à praia e vai dar tudo certo, eu estarei lá. Não vou gostar, vou me cansar muito quando eu chegar em casa, eu vou estar morrendo, vou querer apenas me deitar na minha cama e mimir, mas eu vou aguentar o dia. Porém, se a gente sair para fazer alguma coisa e do nada formos parar na praia, no momento em que a areia encostar no meu pé, eu vou ter uma crise porque eu não consegui me preparar para aquilo. Então a textura vai me incomodar demais. E isso já aconteceu em família. Num passeio com essa minha tia, que eu falei, que me expulsou da casa dela, mas estavam meus pais juntos. Então, assim, tinha bastante gente da família. Inventaram do nada de ir pra uma praia. E estavam querendo me fazer entrar no mar. Aí teve uma hora que eu pisei na areia, eu não lembro. Eu nem lembro direito dessa história, mas a minha mãe já reclamou tanto desse dia, porque esse daí foi com 12 anos, eu acho. Eu chorei tanto, mas tanto, não ninguém conseguia fazer eu parar de chorar de jeito nenhum. Eu chorava assim de passar mal, porque eu tava com areia no meu pé e eu tava lá, minha mãe já ficando nervosa, preocupada, achando que eu ia morrer. Pelo jeito que eu tava chorando, parecia que tinham acabado de, sei lá, me espancar. O povo que tava passando ali deve ter ficado olhando, preocupado, com medo do que meus pais estavam fazendo comigo. Mas não, era só porque tinha areia no meu pé. Mas na escola, como é que eu era? Eu sempre fui uma criança muito inteligente, sabe? De ser melhor aluna da turma, essas coisas, durante o fundamental só. Quando cheguei no médio, desandou tudo. Mas no fundamental eu tava indo bem ainda. Então ninguém se preocupava muito com o que acontecia comigo, porque eu continuava tendo um desempenho escolar bom. Mas toda semana, às vezes mais de uma vez da semana, ligavam pra minha mãe da escola pedindo pra ela ir me buscar mais cedo, porque eu estava chorando na escola, ou porque eu tava com dor de cabeça, ou porque eu tava passando mal. E tipo, no momento em que eu saía, chegava na metade do caminho, eu ficava bem. Eu parava de passar mal, parava de estar mal, a dor de cabeça passava. E eu não sabia identificar direito o que eu tava sentindo, mas eu estava entrando em crise, eu por sobrecarga, porque era muita gente, muito aluno, sala cheia, essas coisas. Na época eu não fazia a mínima ideia, então era dor de cabeça pra mim. E como eu sempre melhorava, tipo, na metade do caminho, ou quando chegava em casa, minha mãe achava que eu fingia estar passando mal pra voltar pra casa. Mas não, é que o que me fazia estar mal era justamente a turma, os alunos, o barulho. E quando eu me livrava disso, eu ficava bem de novo. E quando eu digo que era toda semana, eu não estou exagerando, era realmente toda semana. Minha mãe reclamava muito disso. Até hoje ela lembra, quando eu pergunto: "Ô, mãe, como é que tu nunca percebeu?" Ela, pra mim era normal. Aí muitas vezes eu não conseguia fazer a prova na sala com a turma, precisavam me botar na sala dos professores pra eu fazer provas, essas coisas, porque senão eu não conseguia me concentrar. Mas como queriam que eu tivesse boas notas, eles davam essa colher de chá pra mim, porque assim, teoricamente, fazer prova em sala separada é só pra quem tem motivo pra isso. Mas não, como eu era uma aluninha muito comportada e muito boa, eles abriam uma cotinha ali pra mim aqui, faz na sala dos professores. E afinal, minha vida teria sido muito melhor se eu tivesse tido esse tratamento desde sempre, porque eu sofri bastante durante o ensino fundamental. Nossa, Zig, mas mesmo com tudo isso, ninguém nunca percebeu, nem na escola, não falaram com seus pais? Gente, a minha escola era minúscula, era um cubículo. Eles não tinham preparo pra nada disso, eles não sabiam lidar com alunos deficientes, nem deficiência física, quem dirá deficiência mental. Então eles realmente não tinham preparo algum, ainda era um colégio meio religioso, então era uma parada mais complicada. Eu estudei lá do segundo ano do fundamental até o nono. E foi só na minha escola do ensino médio que eles são acostumados a lidarem com autistas. Eles tinham alguns alunos autistas que a escola realmente veio falar algo com meus pais. Falou: "Ó, você tem que olhar aqui que tem coisa." Minha diretora, quando ela chamou minha mãe pra conversar sobre isso, ela disse que na primeira vez que me viu, ela já percebeu que tinha alguma coisa ali. Mas ela não comentou nada, porque aí eu fiquei sob observação depois daquilo ali. Aí teve um dia que eu tive uma crise muito braba na escola. Eu já tinha tido algumas mini crises, mas aí eu tive uma crise tão feia que eu fiquei com o rosto todo machucado. Meu rosto estava todo roxo, de tanto assim que eu fiquei mal, de tanto que eu me machuquei durante essa crise, por causa de uma festa que teve na escola. E aí chamaram meus pais e falaram: não tem como, pelo amor de Deus, vocês vão atrás. Mas nisso, eu já tava fazendo terapia há um ano e pouco, eu acho. E a minha terapeuta já tinha algumas suspeitas. Ela era psicóloga. Aí a minha escola fez um documento lá pra ela, falando sobre o que me analisaram. A minha mãe foi conversar com a minha psicóloga, falando das minhas experiências de infância. Porque antes disso, os meus pais achavam: não tem isso não, pelo amor de Deus. Então, nem tentavam ir atrás de mim. Minha psicóloga já suspeitava
Aí eu também comecei a fazer vários exames no neurologista. Gastamos muito dinheiro com isso. Tive que fazer um monte de coisa. Tive que fazer uns exames que eles colam uns negócios assim na minha cabeça. Pensei em lavar o cabelo com um sabão de coco. Foi horrível. Eu sofri, mas eu fiz um monte de exames. Daí é um dos exames, porque ele tava suspeitando de algumas coisas que poderiam ser. Aí eu fiz um monte de exame. Aí eu consegui um diagnóstico da psicóloga. Levei esse diagnóstico pro neurologista. Aí ainda continuando um monte de exame, um monte de consulta, essas coisas. Depois de um tempo, o neurologista me deu um laudo médico, porque psicólogo não é médico, são coisas diferentes. Então, o laudo neurologista funciona para coisas diferentes. Eu não conseguiria usar um laudo psicólogo para tanta coisa quanto eu consigo usar um laudo neurologista. Mas eu consegui o diagnóstico da minha psicóloga antes de eu conseguir um laudo no neurologista. E agora eu tenho os privilégios de um autista, de gastar muito dinheiro com remédio. Queria ver se tantos privilégios que o povo fala que autista tem. Eu só tô vendo as coisas ruins. Até a anemia eu já cheguei até por conta do meu autismo, que causa minha seletividade alimentar, né? E aí eu fiquei com anemia, tenho imunidade baixa também, porque eu não consigo comer muita coisa. Só me ferro. Vivo tendo que tomar uma encher de vitamina, porque vitamina, sabe, de cápsulazinha. Porque senão eu morro, porque eu não consigo comer direito. Não consigo manter relações, porque eu constantemente acabo sendo inconveniente com as pessoas, porque eu não sei quando eu estou errando, a não ser que me digam. E as pessoas não se expressam de forma tão aberta, então eu tenho que adivinhar o que elas querem, mas eu não sei adivinhar. Então minhas relações sempre se ferram. Já tive muito problemas em relacionamentos, assim, amizade, tudo. É uma baita dor de cabeça. Para fazer a mesma coisa que outra pessoa consegue fazer, eu preciso de um esforço muito maior. E quando eu alcanço isso e eu fico mal depois, porque eu estou cansada de ter feito todo esse esforço, as pessoas ficam me julgando o tempo todo, porque aquilo ali é algo esperado de um ser humano funcional. Mas eu não sou tão funcional quanto você. Eu tô tendo que me desdobrar nos 30 pra conseguir fazer isso. E eu me canso depois. Mas como você consegue fazer isso normalmente e facilmente, eu não conseguir é um absurdo pra você. Então eu preciso lidar com os seus julgamentos. Todo mundo sabe que autista tem dificuldade de entender o sentimento dos outros. Mas uma coisa que vocês podem não saber é que muito autista tem dificuldade pra entender os próprios sentimentos e sensações. Então, tipo, se eu estou com vontade de comer, se eu estou com fome, eu não sinto fome, eu não sinto essa vontade. A não ser que eu olhe pro relógio e eu veja que é hora de comer, e aí a sua fome começa. Aí eu percebo que eu estou com fome e eu vou comer, eu não vou sentir essa vontade, eu vou passar mal. Eu vou ficar assim destruído, vou começar a sentir enjoo, todas essas coisas. Mas eu não vou perceber que eu estou com fome, eu não vou saber que aquilo é fome. Mesma coisa com água, vontade de ir no banheiro. Já tive infecção urinária por causa disso, porque eu não sinto, tipo, eu não sei quando eu estou com vontade de fazer xixi. Então eu não faço. Aí eu fico horas prendendo e em algum momento eu fico com infecção urinária por conta disso. Mas não é algo ativo, que eu faço de maneira ativa, de propósito. É que eu não sinto essa vontade, eu não sei identificar as coisas que meu corpo sente. E muito provavelmente vocês são neurotípicos demais pra compreender isso. Mas é assim que funciona pra mim. E isso me traz tantos prejuízos na vida em áreas diferentes. Só que se eu tento explicar isso para as pessoas, elas vão falar que eu tô usando meu autismo de muleta. Me desculpa se o transtorno que afeta a sua vida inteira está afetando a minha vida inteira. Era pra eu fazer o quê? Sou autista, o autismo faz parte de mim, ele afeta cada ponto, cada aspecto da minha vida. Então, sim, certas coisas que eu faço, certos erros meus, são por conta do autismo. E eu não consigo evitar. Eu não estou tentando justificar quando eu erro, mas eu estou tentando explicar a razão de eu ter errado. Sim, eu errei naquele ponto, tenho plena noção disso, mas eu errei porque eu não tinha entendido isso direito, eu não tinha compreendido o que era para ser feito, eu analisei algo errado, porque o autismo está em mim, o autismo faz parte de mim, e ele me leva a não entender as coisas direitos, e etc, e etc, e etc. Mas, Ig, você não vai pra eventos de anime, faz cosplay, essas coisas? Sim, eu vou. Depois de muito preparo. Como eu disse, se eu me preparar pra algo, eu consigo aguentar mais. Então eu me preparo profundamente pra isso, psicologicamente, pra estar de cosplay, estar no evento.
pra saber que virão pessoas falar comigo, pra saber que virão pessoas tirarem foto comigo. E eu gosto desses momentos, eu me sinto bem nos eventos. Depois de um tempo, eu começo a cansar, eu vou ficando mal, eu paro, eu descanso no meu canto, eu como alguma coisa, recupero energia e depois eu volto. E se eu começo a perceber que eu não tô bem, eu vou me afastar, eu vou pro meu canto. Ai, cansei, não aguento mais. Eu vou desmontar meu cosplay, eu vou ficar de roupa normal, eu vou ficar sem peruca. E acontece, eu vou escutando o meu corpo pra eu não quebrar de vez ali e eu ainda conseguir aproveitar uma parada que eu gosto, que eu sou fã. Eu faço funcionar de uma forma, mas eu não conseguiria, por exemplo, em evento todos os dias. Nem toda semana. Se eu quiser, todo domingo eu vou em evento. Eu não ia aguentar. Eu preciso de um tempo pra... Eu preciso de um cooldown, sabe? Pra recarregar a habilidade de sair de casa. Se eu for num evento domingo agora, eu preciso ficar pelo menos 2 semanas direto sem ver pessoas dentro de casa. Aí eu consigo ir num outro. Problema com barulho? Tenho, mas eu gosto muito de música alta. Então, o meu problema com barulho é sons agudos, sons repentinos. Então, tipo, fogos de artifício no final do ano, eu adoro, sempre assisto, porque eu me preparo pra ver. Mas se num dia aleatório, assim, tiver um fogo de artifício do nada, eu vou me assustar e talvez eu chore, já aconteceu. Se alguém tentar me dar um susto, eu vou chorar, esse tipo de coisa. Então, barulhos repentinos me derrubam. Mas se eu me preparar pro barulho, não acontece isso. Mas sons muito agudos, sons repentinos, ou muitos sons diferentes. Por exemplo, teve uma vez que tava minha mãe e o meu pai ao mesmo tempo falando comigo, cada um tava falando uma coisa diferente, eu não tava conseguindo prestar atenção em nada, não fazia sentido, tava se misturando, minha cabeça ficou muito barulhenta e eu simplesmente gritei. Tipo, eu dei um grito, porque eu não tava mais aguentando. Tava muito doloroso aquilo ali. Aí essa vez que eu falei que eu tive uma crise na escola, que tava tendo uma festinha, foi justamente porque, tipo, tava um lado da sala tocando sala, um outro gente conversando, um outro gente cantando num karaokê, um outro uma galera dançando e, tipo, fazendo muito barulho, as pessoas pisoteadas no chão. E eu não aguentei. Era muita coisa ao mesmo tempo. E isso me sobrecarrega demais. Mas, tipo, tiver só tocando música alta, eu normalmente consigo aguentar. Às vezes, se eu não gostar da música, eu vou me cansar mais rápido. Mas se for uma música que eu gosto, eu consigo durar mais. Não sei qual é a relação entre isso. Não sei se será algo que me anima, me dá mais energia e eu aguento, mas acontece assim comigo. Eu também tinha uma questão muito grande com morder. Eu não sei direito explicar a razão disso, mas eu tinha. Eu dormia numa beliche, meu irmão dormia embaixo, eu dormia em cima, e como eu dormia na cama de cima, tinha uma grade do lado pra eu não cair. Obviamente, porque eu era criança. Aquela madeira era inteiramente mordida, eu ficava mordendo o tempo todo. Tudo que eu tinha eu mordia, minhas pelúcias. Até hoje, eu tenho uma obsessão por morder coisas. Eu gosto muito de estar com coisas na boca e estar mordendo. Assim, é reconfortante. É uma sensação muito boa. Então, eu sempre tive algo com o morder. E, embora meus pais digam que não, que eu nunca fui desses autistas de que fica gritando e pá, eu tenho muitas lembranças da minha infância de eu gritar muito dentro de casa. Eu gritava muito. Por isso que meus pais... Meu pai pode não lembrar, mas eu lembro, porque ele botava pimenta na minha boca. Ele esqueceu porque não era com ele, mas era a minha língua que ficava ardendo toda vez que eu gritava. Não me ajudou em nada a parar também. Ele botava pimenta e eu continuava gritando no dia seguinte. Eu parava de gritar no dia seguinte tava gritando de novo. O que me ajudou a parar com essas coisas foi a terapia mesmo. Enfim, o que não me falta é história. Isso daqui eu não contei nem um terço do que eu tenho pra contar. Tem muito mais coisa, mas o vídeo já tá longo. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando sobre isso pra me distrair. Mas melhor parar, porque ninguém vai querer assistir tanto tempo disso, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que vocês largaram esse vídeo há muito tempo. Duvido que tenha muita gente aqui no final. Se você tiver, olá, muito obrigada. Mas é basicamente isso. Eu só queria fazer um vídeo assim, falando. Esse canal é mais pra essas coisas mesmo. Mas enfim, se vocês tiverem gostado de ouvir as minhas experiências, coloque um likezinho aí, me ajuda. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Visitem o meu canal principal também, por favor. Foi isso, pessoal. Acabou. Tchau.